Olá, boa noite. Hoje eu vou falar, gente, sobre a polêmica que está tendo sobre esse novo filme do Christian Nolan, chamada A Odisseia, né? Que é uma adaptação, mais uma, na verdade, dos poemas de Homero. E, gente, eu posso ter um pouco de cacife para falar, porque, né, gente, eu tenho dois encadernados de mitologia grega que eu li e também, gente, eu adoro essa mitologia, então eu estudei muito isso. Eu admito, nunca fui a melhor pessoa, assim, maior estudioso da escola, mas essa matéria específica, principalmente na parte de mitologia, sempre me chamou muita atenção. E, gente, por causa que a mentalidade de vocês não tem que ter só a mentalidade dos dias atuais, você tem que pensar como eles pensavam na época. E esse é o problema que o Nolan teve. E pra mim não é só problema. Sinceramente, eu acho que o objetivo dele era realmente, com essas escalações, fazer polêmica. Gente, era isso que ele queria. Porque atualmente o Oscar, gente, existe cartilha. Eles não querem só um filme épico. Hoje em dia, eles querem cartilha. Então eles querem o quê? Perder qualidade para ganhar pontos em pautas. Como assim? Porque agora, gente, se percebam, criaram regra que obriga, se o cara tem um filme incrível, mas não ter isso daí, ele não pode ter no Oscar, porque tem que ter 30% do elenco negro, tem que ter parte do elenco transexuais ou pessoas PTSD, né? Você viu, gente, que eles não querem inclusão, eles querem obrigar. E é isso que o Nolan queria. Ele fez toda essa escalação por causa disso. E ele fazendo isso, ele criou um problema, porque isso vai até contra certas coisas da mitologia grega. Porque, gente, querendo ou não, o padrão de beleza grego não eram negros. E, gente, vocês têm que aceitar que isso é verdade. Era uma outra época. Eles não tinham nem, como eu posso dizer, esse preconceito que tanto assim. Tinha até gente de pele mais como a minha, mais morena, assim. Mas eu não seria um padrão de beleza para eles. E Helena é descrito para eles como uma pessoa mais linda. E eu não tô falando que a atriz não é bonita, mas para um grego ela não seria o suficiente para fazer a guerra de Troia. Vocês entenderam isso? Esse é o problema. Eu sei que vocês sabem que a história da Helena ela saiu de um ovo e não dá pra aceitar. Gente, não tem nada a ver com isso. E na própria mitologia, eles dão uma justificativa para os povos negros. Que é o quê? É o quê? O capítulo sobre a biga de Hélios e sobre seu filho. Que seu filho, querendo se mostrar digno como pai, pegou a biga dele e começou a andar pelo planeta, né? Só que tem um problema, ele não conseguia controlar direito os cavalos, fazendo ele voar muito baixo, fazendo o sol, né? Que os cavalos deles guiavam o sol, como dizia, guiar o sol, queimavam plantações e queimavam as terras, assim existindo no deserto e assim fazendo a pele das pessoas ficar queimada. Então eles literalmente diziam que era bronzeado ou até queimaduras essa cor de pele. Vocês entenderam que eles nunca acharam isso um padrão de beleza? Ah, mas também tem a história da Atena. Gente, não tem problema as andar em Atena por vários motivos. Os deuses da mitologia se apresentavam de várias formas diferentes. Então, essa atriz interpretar não tem problema nenhum. Não tem. Por isso, ela pode se apresentar em qualquer forma. E também, gente, também ele fez escalações até de povos, de pessoas com características mais asiáticas, mas isso também é um problema, gente. Porque eles não eram uma cultura muito vasta assim entre eles. Não, eles não tinham preconceitos tão grandes assim, não. Eles acreditavam que todos, no geral, eram gregos. Até que não morava na Grécia assim. Entretanto, eles acreditavam viamente em suas histórias e suas crenças. E esse filme da Odisseia tá literalmente, mesmo que seja uma adaptação, tá indo contra a própria ideia da mitologia. Eu sei que é uma adaptação para os dias atuais. Gente, muitos estão defendendo realmente porque não estão entendendo, sim. Porque você não pode só ver o filme, você tem que entender ele como esse encadernado. Você não tem que só ler sobre mitologia, você tem que entender, gente. Não é só ler e achar uma história, você tem que entender como a mente da época funcionava e como eles queriam dar explicações para vários eventos que para eles são inexplicáveis, mas atualmente são bem explicáveis. Eles davam isso, deuses, divindades. É esse o problema que está tendo.
E a Odisseia em si, esse filme da Odisseia, pelo que dá pra ver, gente, parece que é um filme que foi feito sem alma. Foi feito só pra agradar, fingir ser uma obra de arte, mas, gente, não é. Entenda. Esse que é o verdadeiro problema da Odisseia. Então, eu só queria deixar isso claro para essa discussão que tá tendo, para vocês entenderem o lado do pessoal que tá reclamando. Mas sim, tem realmente gente que tá sendo só preconceituosa e babaca. Isso. Esses aí vocês podem encher de porrada, porque eu não me importo, não. Não me importo e eles estão sendo preconceituosos. Entenderam? Então, eu desejo todos tenham uma ótima noite. Valeu!